Olá, maltinha. Bem, no meu último Hangout, eu apresentei Ricardo Araújo Pereira, um humorista português, ahm, com uma observação muito válida em relação ao que se passa com a esquerda a nível mundial, porque no fundo não é só a esquerda portuguesa, a esquerda brasileira, a esquerda dos Estados Unidos que está a passar por estas dificuldades. É a nível mundial. E essa crítica deve ser feita e esses defeitos têm que ser apontados. Então eu apresentei este vídeo do Ricardo Araújo Pereira e após isso o Adriano Regis fez uma observação também muito clara e muito sucinta. Espero que gostem deste vídeo. Estou a pensar em aproveitar mais material dos meus Hangouts, portanto fiquem por aí, inscrevam-se e não se esqueçam, usem sempre o vosso chapéu de alumínio. Infelizmente, a esquerda tem culpa no facto de boa parte da classe operária estar a pensar em votar na extrema-direita. Há vários cientistas políticos que dizem isso, aliás, cientistas políticos insuspeitos de serem de direita, e é possível que isso se deva ao facto de, em parte, a esquerda, ou certa esquerda, ter identificado, e bem, atenção, ter identificado e bem, que havia várias formas de, que por exemplo, que a cor, o sexo, o género da pessoa, a orientação sexual, são fatores de desigualdade. Isso foi identificado por certa esquerda e bem, porque isso é verdade. Mas alguma dessa esquerda pareceu ter perdido de vista que o principal fator de desigualdade continua a ser a classe social. E eu acho que isso é trágico. Porque é claro, acho que é óbvio que o principal fator de desigualdade continua a ser a classe social. Muito. Uma hipotética A esquerda perdeu a noção da luta de classes. Alguma perdeu. Eu acho que alguma perdeu a noção de que uma hipotética filha lésbica de Oprah Winfrey, entre ela e o caseiro da minha avó, o desfavorecido é o caseiro da minha avó. Apesar de ser um homem de olhos azuis. E caucasiano. Não, a minha avó não tinha caseira. Mas assim, Vitor, só para te teres uma ideia, ele falou como um humorista, né? Em poucos minutos ele falou de coisas que aqui no Brasil, quando alguém quer falar nesse nível de profundidade, Eu peço ele vai ser imenso. obrigado a utilizar termos científicos, como, por exemplo, protagonismo, pós-modernismo, porque é a questão dos pós-modernos na esquerda que vão tentar, né, desmembrar a esquerda em movimento negro, movimento feminista e tudo mais. Então, o cara falou de uma maneira muito simples. Eu achei genial por isso. E ainda deu aquele exemplo da Oprah Winfrey, sabe? Exato, simples e objetiva. Não é, só que aqui no Brasil tu não vai encontrar isso. E mesmo que ele fale dessa maneira simples e objetiva, as pessoas não vão entender. Entendeu? Porque assim, a gente não tem esse. Não é que as pessoas são mais burras, né? Vocês são portugueses, vocês são muito mais burros, né? Só que mesmo assim, a gente não está preparado, sabe? A gente não tá. O nosso cérebro não é exercitado para esse tipo de discussão política. Esse é que é o problema, sabe? E assim, eu tô falando isso porque eu fiquei. E sabe o que eu achei interessante? Não foi só uma crítica à esquerda, né? Foi uma perfeita explicação porque que hoje, grande parte das pessoas que deveriam estar identificadas com a esquerda, do proletariado e tudo mais, estarem flertando com a extrema-direita. Isso é o exemplo do porquê que o operário hoje, o trabalhador, vota no Bolsonaro e defende o Bolsonaro, sabe? Uma parte deles. Eu comentei com um amigo isso, né? Então é uma situação bem particular, mas aqui na região de Santa Catarina, região sul, as pessoas são, como a colonização é um pouco mais recente e tudo mais, o percentual de pessoas negras é um pouco menor. A gente tem igual, mas é um percentual um pouco menor. E nem por isso a gente não tem regiões mais pobres no estado. Eu comentei com um amigo isso hoje, né? Hoje está um pouco frio aqui. E eu falando desse vídeo, eu falei assim, olha, cara, a gente tem que pensar nesse lado, né? Pensa no cara de Lages, né? Lages é uma cidade um pouco fria, porém pobre aqui do estado. O funcionário de Lages, que acorda hoje às 7 da manhã, ou 5 da manhã, para começar o turno dele numa fábrica madeireira. Ele acorda às 7 da manhã, morrendo de frio, deve estar, sei lá, 6 graus de manhã em Lages. O cara vai trabalhar no turno dele, vai chegar em casa às 8 da noite, cansado, com frio. Ele não tem um salário para comprar um moletom novo para o filho dele, porque o pessoal aqui passa muito frio exatamente porque não tem calefação, não tem dinheiro para comprar roupa, enfim. E ele liga a televisão e ele vê que o PSOL, por exemplo, que é um partido de esquerda,
digamos, um partido não corrupto, né? A ideia hoje no Brasil é que a corrupção acaba com todo mundo, então o PSOL é um partido de exemplo porque ele tem poucos corruptos. E o PSOL defenderia hoje, ele vê no jornal que o PSOL está preocupado em defender a menina negra de classe média que foi barrada na saída da Zara e foi confundida com assaltante. Isso é uma pauta válida? Claro que é. Por quê? Porque ela foi considerada provavelmente uma criminosa porque ela é negra, então tem a questão do preconceito da cor, tem o preconceito do gênero e tudo mais. Só que uma pessoa que ouve aquilo na TV, depois de um dia de trabalho exaustivo, né, e ouve um político dizer que a culpa disso é da sociedade branca opressora, e aquele cara que, apesar de viver lá em Laje todo fodido, ele é branco de olho azul, ele não vai se identificar com a esquerda. Ele vai se identificar com o Bolsonaro, que diz que esse tipo de coisa não tem que acontecer. E a gente tem que ter uma sociedade que é baseada no trabalho. E, claro, com toda isso, assim, eu tô dizendo assim, uma coisa que é bem difícil de tirar do discurso do Bolsonaro, porque ele tem um discurso horrível. Eu não, sabe, deixar bem claro que para mim ele é o político mais repulsivo do mundo. Mas quando tu veres um trabalhador, né, que trabalhou pela cor dele, né, ele é se sentido marginalizado pela esquerda, e por outro lado, né, existe um político que diz que ele não é, pelo menos diz que ele não é um marginal, ele vai se identificar com esse cara, porque ele acha que esse cara, que o inimigo dele não é o patrão, não é o cara que está oprimindo ele, o inimigo dele é o cara lá que está dizendo que todo branco é culpado dos males do mundo, sabe? Então, assim, em outro, é um cenário parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, para você ter uma ideia, é uma explicação de que porque grande parte do proletariado hoje flerta com a extrema-direita brasileira, no caso com o Bolsonaro, mas a gente não tem um exemplo como esse cara que deu nesse vídeo, sabe? O que o Ricardo Araújo Pereira falou no vídeo ali, como humorista, né? Ele ainda... Eu não entendi muito, eu nem sei o que significa nódulo nos olhos, depois se puder explicar isso, porque essa expressão não tem no Brasil, tá? Mas assim, ele conseguiu explicar, fazer um discurso bem, como tu falou, claro e objetivo, sem utilizar nenhum termo científico, né, da ciência política, utilizando alguma coisa de humor. Ele falou de um jeito que quem estava ali entendeu, provavelmente o público, aquilo é um programa de televisão, deve ter entendido, e a gente não vai ter nada parecido no Brasil. Entendeu? Então é complicado a gente fazer comparações, apesar de nós termos a mesma língua e termos os mesmos problemas sociais. O nosso nível de maturidade política é muito diferente, sabe? Eu acho que isso que dói um pouco, sabe?